Hoje, 21 de abril de 2024, nós vamos provar oficialmente que a urna eletrônica é vulnerável, tá certo? E antes de mais nada, eu solicito à equipe jurídica do Meta, né, da Meta, do Facebook, e da equipe jurídica do Google, entendeu? Que nós estamos no YouTube também, que considere este vídeo como autêntico. Por favor, não faça nenhuma restrição com relação a este vídeo, porque nós não estamos falando de desinformação. O que nós vamos falar aqui e vamos provar de forma com documentos oficiais do próprio TSE que a urna eletrônica brasileira é vulnerável, tá certo? E isso tudo tem que ficar exposto para a população brasileira. Qualquer intervenção neste vídeo é uma afronta contra a liberdade da nação brasileira, contra o que nós temos de mais importante, que é a soberania nacional. Então, já que estamos usando um serviço, né, de Big Techs que são internacionais, peço a vocês consideração para que esse velho aqui, esse velho camelô de São João del Rei, terra de Tiradentes, porque Tiradentes, se você for olhar a certidão de nascimento de Tiradentes, vai estar lá, nascido na comarca, na cidade, na vila de São João del Rei. Então, hoje, dia 21 de abril, em homenagem a esse Marte da Inconfidência Mineira, né? Porque essa data lembra a morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier em 1792, conhecido como Tiradentes. Joaquim foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, que lutava contra o aumento de impostos e reivindicava o fim da pressão econômica de Portugal. Então, em homenagem a esta nação brasileira, que tem mais de 500 anos de história, espero que vocês entendam essa questão tão importante. Eu sou João Paulo Guimarães, presidente da Comissão Cidadã de Inquérito, uma comissão criada na internet, nas Big Techs, por ferramentas que vocês disponibilizam para a gente, para que a gente possa construir um mundo melhor. Então, estamos fazendo isso de forma democrática, de forma participativa e de forma institucional. É a sociedade civil se organizando de forma virtual dentro das plataformas digitais para que, de forma civilizada, poder chegar à verdade e à pacificação da sociedade brasileira. Precisamos distensionar a sociedade, porque o Brasil é uma grande nação. Então vamos lá. Vamos começar, né, falando que eu sou João Paulo Guimarães, me apresentar, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Já dizia outro ilustre são-joanense, Tancredo Neves, que lutou pelas diretas já. Então, em defesa das diretas já, em defesa do voto seguro, nós estamos aqui para defender a nossa democracia, o nosso devido processo legal, o nosso Estado de Direito e as nossas instituições. E mais importante, apaziguar a família brasileira, para que elas voltem a conversar de forma harmônica, pai e filho, mãe e marido, esposa e esposo, professor e aluno, primos, entendeu? Colegas, namorados. Vamos pensar que somos uma nação só, somos um povo construído por gerações que vieram de várias partes do mundo para construir esse novo mundo que é os Estados Unidos do Brasil. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu quero mostrar para vocês o seguinte, vamos falar de um documento oficial do próprio TSE, para vocês verem que nós estamos aqui falando de coisa séria, tá certo? Que é o Manual do Mesário, tá certo? Ele está disponível na internet e vocês podem ter acesso a ele. Então vamos lá. O Manual do Mesário
esse manual é das eleições de 2022. Aí está lá, hashtag seu voto faz o país, tá certo? 90 anos da justiça eleitoral. Então, 90 anos em ação pela democracia. Então, vamos lá defender a democracia, tá certo? Na página, vamos aqui, ó. Na página 11, deixa eu achar a página 11 aqui, tá certo? Orientação preliminares, preferência para votar, tá? Papapá, pessoa com nome social, papapá, sigilo da votação, preparação da sessão eleitoral, aí vem instalação da mesa receptora de votos, emissão da zerésima e do resultado da zerésima, e aqui nós temos registro do mesário e mesários, mesárias e mesários. Então isso aqui eu quero chamar a atenção para vocês, tá certo? Vamos ver se eu consigo aumentar isso aqui, para vocês verem. Aí eu tenho que fazer isso, né? Trazer aqui, ó, e vamos chamar isso aqui para vocês verem, ó. Vamos aqui, ó, registro do mesário e da mesária. Depois da emissão da zerésima e do resumo da zerésima, o sistema habilitará o registro de mesárias e mesários no terminal do mesário. Não é na urna eletrônica, é naquele terminal que lê a biometria do eleitor, tá certo? Então, no terminal do mesário aparecerá a seguinte mensagem: registrar mesário. Aí você aperta confirma. Gente, esse manual é de instrução para o próprio mesário, entendeu? Aperta confirma. E aí, vamos lá. Primeiro passo, no terminal do mesário, deve-se digitar o número do título da mesária ou do mesário presente e apertar a tecla confirma. 2. Posicionar no sensor o dedo polegar ou indicador da mesária ou do mesário que está sendo registrado. Item 3. Pressionar novamente a tecla confirma para que o registro do título eleitoral dos demais mesários presentes. Após o registro do título de todos os mesários presentes, apertar a tecla, presta atenção, corrige, para encerrar os registros e aguardar o início da votação. Olha aí, eu quero chamar a atenção para esse termo, apertar corrige. Está aqui, ó, vou aumentar aqui, ó. Corrige, no item 4. Depois que o mesário registra a sua digital e faz todo o procedimento dentro dessa interface que é ligada à urna eletrônica, ele aperta a tecla corrige. Isso é algo irregular. Sabe por quê? Porque quando você aperta uma tecla corrige, em qualquer caixa do banco, você anula todo o procedimento. Você tem que refazer o procedimento. E aqui é o contrário. Após o registro do título, todos os mesários presentes, apertar a tecla corrige para encerrar os registros e aguardar o início da votação. Então, esse corrige seria para quê? Para apagar esse procedimento que deixa no software da urna o protagonismo da digital do mesário, de ter autonomia sobre a urna, de infringir a vulnerabilidade da urna? Pois é. Então, agora nós vamos para a página 17. Tá certo? Presta atenção. Página 17. Aí nós vamos aqui na página 17. Página 17. Sobe aqui. Página 17. Eu quero sair daqui e vamos lá. Vamos ampliar aqui para vocês verem. Página 17. Tá certo? Olha aqui, ó. Biometria não reconhecida após a última tentativa, tá certo? Isso aqui é a página 17 do Manual do Mesário, disponibilizada no site do TSE. Isso é documento oficial. Então vamos lá. Se não houver identificação biométrica após a última tentativa, o presidente deve conferir se o número do título digitado no terminal do mesário corresponde à identificação da pessoa. Depois de confirmada a identidade da eleitora ou do eleitor,
o presidente da mesa deve perguntar-lhe o ano de nascimento para digitá-lo no terminal do mesário. Se o ano informado corresponder àquele cadastrado na urna, o presidente da sessão posiciona o próprio dedo polegar, né, o presidente da sessão ou o mesário, aquele que cadastrou a sua digital, né, pressiona o próprio dedo polegar ou indicador no sensor biométrico para atestar o procedimento. Entendeu? E aí vai, na próxima item, o eleitor ou eleitora deve assinar o caderno de votação antes de seguir para a cabine. Este procedimento é excepcional e só deve ser adotado após a confirmação da identidade da eleitora ou do eleitor presente. Tá certo? O que eu quero chamar a atenção para vocês agora nesse detalhe? Volta para mim aqui. Bem, você viu ali que aquele eleitor que não tem a sua digital reconhecida, ele não fica sem votar. Sabe por quê? Porque a digital do mesário tem autonomia para abrir a urna eletrônica para qualquer eleitor votar. Então são 450 mil urnas eletrônicas. E todas essas urnas eletrônicas, o mesário, na sua digital, ele tem autonomia para abrir a urna. Então, a partir desse procedimento, o sistema eleitoral é vulnerável. Por quê? Porque a urna está aberta para o mesário. O mesário tem autonomia para abrir a urna para qualquer eleitor votar, inclusive o próprio mesário. Tá certo? Outro item, vamos avaliar aqui, vou voltar aqui para o manual do mesário. E aí nós estamos na página, nós vamos na página 20. Vamos ver aqui na página 20, eu acho que é a página 20, gente. Espera aí, página 20. Página 20. Tá, encerramento da votação. Agora, isso aqui é muito importante, porque aqui abre uma brecha, tá certo? Por quê? Porque você tem que ter horário para tudo. Você tem que ter horário para levantar, você tem que ter horário para deitar, para almoçar, para jantar. Se você quer fazer uma coisa certa, você está numa empresa, numa fábrica, você vai chegar às 7 horas da manhã, você vai bater o ponto, 7 horas da manhã você entrou, entendeu? Aí você terminou o expediente, 5 horas da tarde, você vai lá, pega o seu cartão, bate lá, põe sua digital, pum, registrou a sua saída, encerrou o expediente. Então, 5 horas da tarde, encerra-se o expediente para as pessoas votarem. Essa tem que ser a regra, tá certo? Você tem um período do dia para votar, que seja das 8 da manhã até as 5 da tarde. Isso tem que ser obedecido na íntegra, tá certo? Porque é igual banco, tá certo? É igual o vestibular, é o Enem. Você vai fazer estudar para o Enem. Você pode ficar 31 dias do mês virando a noite estudando. Durante 12 meses, no dia do Enem, se você chegar 2 minutos ou 1 minuto atrasado, o portão fecha na sua cara. Quantas vezes você já viu vídeo sobre isso? E aí você não participa do Enem. Ah, mas eu estudei. Não interessa. Regra é regra. Rigidez é rigidez. Processo eleitoral tem que ser rigidez, porque é regra. É uma disputa eleitoral. São valores, são princípios, é o destino da nação que está em jogo. Então, 17 horas, automaticamente, tem que encerrar o processo de votação. Qualquer voto após as 17 horas é irregular. Entendeu? Por quê? Porque fere o princípio da normalidade, fere o princípio da segurança e torna o processo eleitoral vulnerável. Tá certo? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente ler o que está escrito aqui. Ó. Encerramento da votação. Aí vem no item 1. Caso haja pessoas na fila, olha o jeitinho brasileiro. A mesária ou mesário entregará senhas de acesso à sessão, começando pela última até chegar à primeira. Após o voto da última pessoa com senha, o presidente iniciará o procedimento de encerramento da votação, mantendo a porta da sessão aberta. Aí vem com aquele todo papo, lembre-se de que os procedimentos podem ser acompanhados por qualquer pessoa. Tá, mas isso aí, a gente sabe como é que funciona no Brasil, né? Fiscalização aqui,
A gente conhece como é que funciona. Então, volta para mim aqui. Ou seja, quando existe esse jeitinho do próprio manual do mesário, abrindo essa brecha. Se ficou 2, 3, 4, 5 após a votação, após o encerramento da votação, distribui uma senha. Entendeu? Ou seja, está facilitando, está relaxando, está dando margem para fraude. Por quê? Porque você, com esse gesto, você tira a legitimidade de falar a urna encerrou às 17 horas. Então, não há hora para fechar. Segundo o manual do mesário, você tem hora para começar, mas não tem hora para encerrar. Isso está oficializado no manual do mesário, disponibilizado pelo próprio TSE, que é uma irregularidade, que é uma brecha para fraude. Sabe por quê? Porque após as 17 horas, se votar, seria irregular. Mas o que aconteceu nas eleições de 2022, nós vamos mostrar, tá certo? Preste atenção agora no que nós temos aqui de políticos, né, de lideranças que falam sobre isso. Aí eu vou mostrar para vocês, né, que esse fenômeno aqui, do mesário pianista, é um termo forjado por ministro Gilmar Mendes. Preste atenção. Um golpe no Bolsonaro é um golpe na urna. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Daquele livro de eleitores, o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro, é um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro, é um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro, é um golpe na urna. Você está entendendo por que nós estamos tão preocupados em pacificar a nação? Por quê? Porque o que está acontecendo hoje, a nível de rede social, né, que o Elon Musk tenta mostrar que a interferência de Alexandre de Moraes no processo eleitoral alterou o resultado das eleições. Por quê? Porque ele tinha interesse político nesse resultado, e aí todo esse movimento para bloquear as informações na rede social é para que o brasileiro não tivesse esta informação, que o sistema eleitoral é vulnerável desde a sua implementação do voto eletrônico. Então, ele tenta incriminar essa narrativa, por quê? Porque isso mostra a má vontade dele de encarar essa verdade. E nós conseguimos, através de várias pesquisas, esse depoimento destes ministros do próprio STF, que isso acontece, tá certo? Então, se nós tivemos mais de 4 milhões de votos após o horário eleitoral nas eleições de 2022 para presidente da República, e se você teve uma diferença entre um e o outro de perto de 2 milhões, ou seja, essa diferença é menor do que o volume de votos irregulares que aconteceram após as 17 horas. E o que o próprio Flávio Dino diz, que o mesário, após as 17 horas, pega o título de eleitor lá de quem não fez, quem morreu, quem não compareceu, e vota no lugar dele. Agora, preste atenção no que eu vou mostrar aqui. Também dado oficial do TSE, tá certo? Isso aqui
mesa receptora. Aqui está falando sobre a votação, tá certo? Eu vou ampliar aqui, para vocês também terem acesso a essa marcação aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Mesário voluntário. Você sabe que o Lula ganhou a primeira eleição com urna eletrônica a partir de 2022. E na primeira eleição para prefeito, né, em 2004, ele criou, né, o governo do PT na época, junto com a Justiça Eleitoral, criou um programa que chama... A Justiça Eleitoral mantém o programa Mesário Voluntário, por meio do qual o eleitor pode se candidatar para trabalhar no dia da eleição, tá certo? Então, desde 2004, alterou o procedimento, que antes era assim: o juiz da comarca, né, o escrivão, as pessoas lá do cartório, que conhecia a sociedade brasileira, sabia assim, olha, essa pessoa aqui é íntegra, essa pessoa aqui é isonômica, ela é independente, eu vou convocá-la para trabalhar na sessão eleitoral. Mandava uma intimação, não era um convite, não. Você está intimado a comparecer no cartório eleitoral, da zona eleitoral, número tal, para procedimento de instrução, né, para participar como mesário, como presidente ou como delegado, né, no processo eleitoral. Entendeu? E isso era quase que obrigado. Ah, mas eu não tenho condição. Você tinha que justificar que não tinha condição. Entendeu? Podendo falar assim, eu sou parente de um candidato. Eu sou filiado a um partido e faço parte do diretório. Eu sou candidato. Então, você está fora disso. Eu não sei ler. Eu não sei escrever. Eu não sei assinar. Tá, você está fora disso. Eu tenho deficiência visual. Você está fora disso. Mas aí cabe à Justiça Eleitoral escolher. Quando criou esse programa Mesário Voluntário, o que acontece? Tirou do juiz, da autoridade daquela comarca eleitoral, entendeu? Daquela zona eleitoral, o juiz que dirige aquele processo, de escolher e nomear. E aí, o que acontece? Vem de baixo para cima. E a militância do PT foi toda para lá, sabendo dessa vulnerabilidade do sistema eleitoral, tá certo? Então, o que eu entendo? Nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito, que a eleição de 2022, por si só, pelo simples fato de ter ocorrido mais de 4 milhões de votos após as 17 horas, tá certo? Que teve voto que foi computado na urna até as 23 horas e 59 minutos, acredita? Quem é que ia sair de casa às 23 horas e 59 minutos para votar no candidato a presidente, tá certo? Então, isso aí mostra a fragilidade. E nós comprovamos isso no nosso relatório. E mapeamos para onde foram esses 4 milhões de votos. Isso é um relatório muito detalhado que está aqui, no trabalho feito pela nossa Comissão Cidadã de Inquérito. Né? É a sociedade civil organizada se fazendo presente na rede social. Por isso que os donos dessas Big Techs, o departamento jurídico dessas Big Techs, tem que entender tanto a Meta como, né, do Facebook, como também o Google do YouTube, né, considere isto como verdade. Isso não é narrativa. Não restrinja este vídeo. Deixe de circular. Deixe ser compartilhado. Não faça uma agressão contra a soberania do povo brasileiro. Nós somos um país livre, independente e queremos gerir os nossos destinos. Então, por favor, não faça interferência na nossa conduta pela democracia. Nós estamos aqui para pacificar o país e para legitimar e aperfeiçoar o voto seguro. Diante disso, você, para conseguir ter acesso a esse relatório através de um PDF, nós enviamos para você. Manda uma contribuição para a nossa Comissão Cidadã de Inquérito de R$20, usa aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, tá certo? Pega o recibo, o comprovante dessa
contribuição, envia para o nosso WhatsApp aqui, ó, 32999618000, tá certo? E aí nós vamos mandar para o seu WhatsApp esse relatório, né, do mesário pianista, juntamente com o PDF do manual do mesário. Você vai ter o nosso relatório e o documento oficial que comprova que o sistema eleitoral é vulnerável, tá certo? E que houve sim um abuso do uso da prerrogativa do mesário, tá certo? E aconteceram sim, porque os logs das urnas foram disponibilizados para a população, quer dizer, para o pessoal de inteligência, né, do partido na época que concorria, que era o PL. Então, diante disso, entendeu? O mundo tem que saber que as eleições no Brasil teve interferência, sim, da Justiça Eleitoral, do Alexandre de Moraes, para que acontecesse uma votação que não fosse aquilo que a sociedade queria. Tá certo? Então, essa diferença, né, de pouco mais ou perto de 2 milhões de votos entre um candidato e outro no segundo turno, e essa votação absurda de mais de 4 milhões de votos após o encerramento da votação, esse volume de votos, por si só, justifica anular a eleição para presidente da República no segundo turno de 2022 e fazer nova eleição. E aí, diante disso, o que a gente sugere? Né? Que o presidente da Câmara dos Deputados, que corresponde ao terceiro, né, na ordem sucessória, né, assuma o executivo, a presidência da República e promova, né, um calendário para que a gente possa corrigir essa fragilidade da urna eletrônica e estabeleça uma nova eleição para que os candidatos possam concorrer legitimamente. Pode até ser os mesmos que concorreram, mas dentro de uma segurança que possa garantir a legitimidade do eleito, para que o Brasil volte a ter paz, volte a ter normalidade e para a gente sair desse estado de exceção que estamos vivendo há muito tempo. Tá certo? Então tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei. Então, fiquem com Deus. Hoje é dia 21 de abril. Viva a liberdade. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Liberdade é o outro nome de Minas Gerais. Direto de São João del Rei, terra de Tiradentes, terra de Tancredo. Fiquem com Deus e que a padroeira do Brasil, que tem um manto sagrado, que esse manto azul cubra e proteja todas as famílias brasileiras, de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, de trás para cima, entendeu? Todos somos uma só nação, somos um só povo, somos um.